vozes, espíritos, sombras, vampiros, bruxas, lobisomens, penumbra. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Como prometido, segundo Penumbra para vocês, como um bônus aí de uma sexta-feira 13. Para os amantes de Penumbra. Então, gente, hoje eu tô trazendo aqui a história do Alfredo. E essa é uma história que ela fica ali um pouco no fantasmagórico, um pouco ali no lúdico. E ele tá trazendo essa história, já tem um tempo que aconteceu. Ele já é um senhor hoje. E eu vou estar trazendo essa história aqui para vocês. Então, bora começar? Essa história aconteceu há bastante tempo, enquanto era uma cidade aí de interior, uma cidade ainda pequena, há muito tempo. Então, tem até outras pessoas que conhecem essa história, o pessoal dessa cidade, o pessoal antigo dessa cidade conhece bem. E é isso. Tudo aconteceu em uma sexta-feira 13. Assim como todos nós já conhecemos, essa questão da sexta-feira 13, ela vem já há um tempo. E nessa cidade não era diferente. Então, quando tinha sexta-feira 13, já era de costume as pessoas aí fecharem portas, janelas e tudo mais. E estava próximo dessa data e todo mundo começava, a falar um pouco a respeito sobre essa história e tudo mais. E aí, gente, para complementar, a sexta-feira 13 aconteceu num tempo de quaresma. Então pensa, juntou a quaresma com sexta-feira 13 e o pessoal ali daquela cidade já estava todo mundo meio assim. E a sexta-feira 13 já é ruim. Se for dentro da quaresma, então eles têm uma questão com a sexta-feira 13 dentro da quaresma ainda pior. E todo mundo ali falava que uma sexta-feira 13 dentro da quaresma era ainda mais perigoso e estava chegando e já estava na época de quaresma. Enfim, Alfredo conta que mudou uma mulher para essa cidade. Era uma mulher, que eu vou colocar o nome dela aqui de Maria, e eles apelidaram ela algo como Maria Silenciosa, porque ela era uma moça muito calada, não dizia nada. E para aquela época, gente, uma mulher que chegou ali na cidade, não tinha marido e tudo mais, era um burburinho. E ela tinha um bebê. E aí, gente, o burburinho era ainda maior. Quem era o pai desse bebê tinha falecido, ela era uma viúva, ela era uma solteirona que acabou ficando com aquela criança. Ninguém sabia. E ela não comentava da vida dela pra ninguém. Ela acabou morando numa roça ali próximo, Era de um senhor que acabou ofertando pra ela morar ali durante um tempo e ela começou a morar ali. E ninguém entendia por que esse senhor também tinha disponibilizado essa casa para aluguel, Era um aluguel onde ela cuidaria ali da casa, do terreno e tudo mais. Aquele senhor morava na parte mais próxima da cidadezinha, do vilarejo, e essa casa era mais afastada. E ele dizia que ele queria ficar mais na região da cidade, enquanto ela ficava ali mais distante, próximo ali realmente à área rural, enfim. As pessoas também achavam muito estranho e eles costumavam dizer que a Maria Silenciosa, ela era muito tranquila, silenciosa mesmo,
E que o bebê dela também era muito estranho, porque nunca tinham ouvido esse bebê chorar, nem sorrir. E as pessoas, quando se aproximavam, a Maria, ela meio que afastava o bebê, então ela não deixava ninguém se aproximar. Tinha todo um ar muito estranho em cima ali dos dois. E o Alfredo, ele costuma dizer que não só ele, mas algumas outras pessoas falava que sentia um arrepio só da presença delas chegar em algum lugar. Então, se ela chegava num mercado e você estava ali, num verdurão, você sentia um arrepio na espinha. E aí começou a acontecer algo muito misterioso. Quando chegava a noite de lua cheia, todo mundo começou a ouvir uivos muito fortes vindos próximos à casa onde a Maria Silenciosa morava. Então tinha uivos e barulhos assustadores, mas ninguém tinha coragem de conferir. E até o momento não tinha nada de errado que tinha acontecido. Até que chegou a sexta-feira 13 da Quaresma. A Maria apareceu no vilarejo desesperada e gritando. A roupa dela estava toda suja, estava com uns cortes assim. E o Alfredo lembra que tudo isso que ele está contando aqui foi trazido tanto por ele quanto a memória que ele tem das pessoas que contaram. Então é algo que ele presenciou e é algo que ele também ouviu outras pessoas falando. Então não foi sonho, não foi delírio, realmente aconteceu. Já estava de noite e ela chegou gritando com essa roupa suja de sangue e ela começou a dizer que o filho dela tinha sumido. Os homens ali daquele vilarejo, daquele local, pegaram lanternas, armas. O que eles tinham, gente? Na época, era aquelas armas compridas, né? Que eles tinham assim, que a gente costuma falar, espingarda. E eles foram em direção à casa dela, que era de onde ela tinha vindo, né? Supostamente. Chegando lá, a casa dela estava destruída, como se uma fera tivesse passado por lá, algum bicho, alguma coisa. No chão, perto da porta, tinham pegadas enormes, porque pouco tempo atrás tinha chovido e estava ali um lamaçal perto da casa. Então, eles chegaram ao acordo que, muito provavelmente, era um lobo, porque era uma pegada de um cachorro, só que muito maior. E aí, eles procuraram a noite toda. Não ouviram barulho de criança chorando. E eles procuravam, gritavam. E simplesmente a criança tinha desaparecido. E eles, claro, pensaram no pior. E aí, a Maria nunca mais foi a mesma. Ela começou a vagar pelas estradas ali daquele vilarejo, entre o vilarejo e a roça onde ela morava, enfim, sempre sozinha, falando sozinha. E alguns falavam que parecia que ela estava falando, né, como se ela estivesse procurando o filho, entre outras coisas, ou com algo que ela não conseguia ver. Nas semanas seguintes, começou a acontecer que a cada lua cheia que vinha, os uivos ficavam mais fortes. E aí, de repente, começaram a aparecer animais mortos nas outras fazendas. Então, onde tinha ali vacas, onde tinha outros bichos, eles começaram a aparecer mortos e de diversas formas. Eles ficavam dilacerados e parecia realmente que era um bicho e que era um bicho muito grande, mas nunca ninguém viu. Nunca ninguém viu nada, apenas os uivos e os animais mortos no outro dia. Quem morava nas fazendas
dizia que não ouvia nem os animais agonizando de dor, né? Morrendo, algo do tipo, porque talvez você poderia ouvir o animal agonizando, mas ninguém ouvia nada. Então, o senhor João chamou ali o Alfredo para que eles fizessem uma busca, porque já estava ficando ali impossível ficar ali, porque estava perigoso para a pessoa que morava na roça, para as crianças, e também eles estavam começando a ficar sem ter a produção rural deles, estava dando prejuízo e acarretando também ali num prejuízo para o vilarejo, já não tinha tanto leite mais no vilarejo, enfim, esse tipo de coisa. O Alfredo, junto com o seu João, começou então a pesquisar, né, dar uma analisada ali no que tinha acontecido, ia sair de noite para ver o que era. E Alfredo, nessa época, era um jovem e ele se tremia todo com medo, né, que se aparecesse alguma fera, alguma coisa ali, como ele iria reagir, porque ele simplesmente não sabia o que fazer. Ele tinha muito medo e não sabia o que ia acontecer se ele desse de cara com um lobo. E o seu João nessa história, gente, ele era um senhor que morava ali na cidade e ele era vizinho do Alfredo. Então ele não era parente do Alfredo nem nada, mas o Alfredo tinha ali muito respeito pelo seu João, né, e tudo mais. Então o que o seu João falava, ele fazia. E o seu João, ele disse pro Alfredo: olha, Alfredo, não é só eu que falo, todo mundo que fala, inclusive o padre acha que tem alguma coisa errada com essa mulher. E que nunca teve nada assim nessa cidade, só depois que essa mulher surgiu aqui. Então, eu quero investigar essa história mais a fundo. Eu já conversei com o padre, eu já conversei com os outros fazendeiros, cada um vai fazer o que pode, e eu e você vamos ficar junto nessa. E aí, o seu João, ele decidiu que ele ia ficar à espreita ali junto com o Alfredo, vigiando a casa da Maria. Ver o que ela fazia, na hora que ela saísse ali, tentar seguir. Gente, uma coisa assim, quando o Alfredo foi me falando, foi muito de filme, mas ele jura que foi assim que aconteceu e que tem um relato dessas outras pessoas também na cidade. E isso realmente aconteceu. Eles ficaram lá, então, vigiando o momento que a Maria fosse sair e tudo mais, até que um dia a Maria, ela saiu ali à noitinha, numa noite de lua cheia, e eles começaram a seguir a Maria. E aí, gente, o seu João, ele começou a se sentir um pouco mal, e o Alfredo falou: fica aqui, descansa um pouco, e eu vou continuar seguindo ela. Porque ali ele já começou a duvidar do seu João e ele falou: olha, eu acho que o seu João tá com isso muito na cabeça. A Maria também não tá muito bem. Então, como ela perdeu o filho, ela sai, ela fica vagando à noite, é até perigoso para ela. Eu não acho que vai acontecer nada, vou deixar o seu João ali, que já tá um pouco senhor. E eu mesmo, que tô mais jovem, vou atrás da Maria só ali, simplesmente para matar a curiosidade. E então, ele foi vagando, a Maria chegou até uma parte onde tinha um lago. E ele via a lua refletir ali naquele lago. Ele conseguia ver plenamente, né, o que estava acontecendo. Era uma noite de lua cheia, então estava claro. Até que, de repente, Maria se ajoelhou e ele viu com próprios olhos um lobo se aproximando de Maria. Com um lobinho na boca. E entregar esse lobinho para Maria. E ela ficou ali chorando, olhando para ele, para aquele lobo. E aquele lobo em nenhum momento atacou a Maria, nem nada do tipo. E eles ficaram ali um tempo. E a Maria falava coisas que ele não conseguia entender, parecia ser outra língua. Antigamente não tinha isso tanto, né? Quando alguém vinha de um outro país e tal, eles diziam muito o estrangeiro. Então parecia que ela estava falando muito o estrangeiro, segundo Alfredo, mas que ele não sabe determinar qual que era a língua, né? Hoje ele só sabe falar que era um estrangeiro.
Então, o Alfredo voltou, encontrou com o São João e falou: vamos sair daqui, a gente precisa sair daqui urgente. Porque, de alguma forma, o Alfredo sentiu que se um deles percebessem aquilo que estava acontecendo, muito provavelmente ele ali como testemunha não iria ficar ali, gente. Aquele lobo com certeza mataria ele. Essa foi a primeira coisa que ele pensou. Então, ele ficou bem de longe. Então, o Alfredo me disse que ele acredita que se ele tivesse se aproximado um pouco mais, aquele lobo teria sentido o cheiro dele, teria percebido através da forte audição que os cachorros têm, né? Então, os lobos têm ainda mais essa percepção. Então, como ele estava de longe, é como se a Maria ela tivesse andado, dado a volta nesse lago. Ele tivesse de um lado do lago e a Maria tivesse com esse lobo do outro lado desse lago. Mas ele conseguiu ver tudo porque a lua realmente estava muito clara, né? Então ele pegou o São João e foi embora. E ele começou a relatar para o São João o que ele tinha visto. E o São João ele não acreditou muito no que o Alfredo falou. Porque o São Alfredo realmente achava que ela era uma mulher muito estranha, que alguma coisa estava acontecendo, mas ele não acreditava como se Maria fosse uma amiga daquele lobo, né? E aí o Alfredo chegou a relatar isso para outros moradores, mas ninguém acreditou. E depois desse dia, a Maria, ela sumiu. Ninguém ouviu falar dela. Ela sumiu, desapareceu ali na cidade. O senhorzinho que era dono daquela casa, ele voltou lá. E desde que o neném da Maria tinha falecido e tudo mais, esse senhorzinho meio que não estava cobrando muitas coisas dela, né? Então, quando ele voltou, muita coisa estava um pouco destruída ali ainda na casa. Então, ele teve que fazer uma reforma. E depois ele até vendeu aquele terreno ali com muita dificuldade, porque durante um tempo ainda ficava essa história que tinha acontecido ali com a Maria. Então, muitas pessoas às vezes não queriam nem comprar aquele terreno com medo de que o lobo fosse aparecer e acabar destruindo aí novamente tanto a plantação quanto o gado, o que a pessoa colocasse lá. Então foi difícil para esse senhorzinho conseguir vender, né? E ninguém nunca mais viu essa Maria. Com o tempo, né, as pessoas começaram a acreditar que ela teria sido devorada por esse lobo, ou que ela teria se perdido na mata e falecido na mata e ninguém nunca achou ela, ou até mesmo que ela teria se jogado dentro desse lago. E nunca mais ouviram falar nada. Durante um tempo, eles ainda ouviram alguns uivos, mas depois esses uivos também foram desaparecendo. E chegou também a quaresma, ela já tinha finalizado, passado um tempo e tudo mais. Eu perguntei pro Alfredo, quando ele me contou nessa história, né, o que ele achava que poderia ter acontecido, qual que era a teoria dele. Porque assim, gente, ele que presenciou, ele que estava lá, ele que trouxe a história, então eu queria entender um pouco do que ele achava. E ele disse para mim que acreditava que, de alguma forma, quando a Maria retornou, ela deve ter visto alguma pegada, alguma coisa diferente ali. E o São João, naquele dia que ele passou mal, ele acabou deixando a espingarda dele no caminho. Então, ele acredita que talvez a Maria tenha visto, né, essa espingarda, essa pegada, e ela decidiu que ela iria embora. Como não sabia ali de quem que era, né, e tudo mais, ela decidiu ir embora. E ele se questiona do que era esse lobo, e aí o que vem na cabeça dele é primeiro momento, e desde que todo mundo falava ali naquela região, principalmente numa época de quaresma, era a respeito de lobisomem. Então ele acredita muito nessa teoria também do lobisomem, que de alguma forma essa Maria pode ser que conhecia aquele homem que estava por trás daquele lobo, e por isso que ele não atacou a Maria. E que esse era um segredo que ela guardava, que Maria talvez não era da nossa região, por isso que ela falava, né, palavras estranhas, diferentes, o estrangeiro, como ele me disse, e que ele não sabe explicar, né, e tinha o lobinho também. Então
a gente não sabe dizer o que tinha acontecido com relação a essa parte, mas que o lobo não atacou a Maria, ele não via ela como alguém que poderia atacar, né? E que era um lobo muito esperto, porque como que ele ataca um bicho e o bicho não faz barulho, né? Então, era uma coisa muito rápida, ou o bicho morria na hora, ou ele levava esse bicho para algum local, matava e depois voltava com ele para aquele local, o que não faz sentido também. Mas essa é a teoria do Alfredo, que era um lobisomem e que essa Maria, na verdade, ela tinha levado o lobisomem para esse local, porque até então eles nunca tinham escutado uivos nem nada do tipo naquela cidade. Gente, eu juro pra vocês que quando eu ouço histórias assim, tipo, eu tenho muito medo, né? Tanto quando se fala aí de demônios, esse tipo de coisa, quando a gente fala de espírito, né? A gente fica com esse pensamento assim. Mas quando a gente fala de outras coisas referentes aí a lobo, vampiro, bruxa, sereia, esse tipo de coisa, ele tá num lugar pra gente muito lúdico, né? Mula sem cabeça, a gente acaba trazendo isso pro lúdico porque é como se fosse um mito e a gente acaba ouvindo muito a respeito disso. Mas quando o Alfredo trouxe isso pra mim e ele me relatou, e ali ele tem algumas coisas que ele trouxe, inclusive ele falou, gente, que existiu um momento que estava acontecendo tantas mortes por esse lobo e as pessoas estavam tão preocupadas que saiu um papelzinho, como se fosse um jornalzinho daquela igreja, que durante um tempo não haveria missa ali na cidade em alguns determinados dias, porque as pessoas saíam tarde da casa delas para poder ir à missa, né? Para poder ali ir à missa. Então eles saíam ali da roça e voltavam para casa mais tarde ainda. E tinha gente que voltava de charrete, tinha gente que era bicicleta, tinha gente que era a pé. Então, o padre, ele tomou uma decisão quando estava acontecendo essas mortes ali na região de parar com a missa durante um tempo. Mas o padre, ele fez questão de deixar ali anotadinho naquele papel também, que foi feito como se fosse para a igreja. Tipo aquele jornalzinho que a gente recebe quando vai na missa, essas coisas. Então, era algo tipo aquilo, avisando que não teria a missa durante alguns dias e tal, mas falando para todo mundo manter as orações, acender a vela e fazer tudo direitinho em casa, mediante a época de Quaresma. E nesse jornalzinho estava escrito algo do tipo, eu vou falar aqui com a linguagem de hoje em dia, mas mais ou menos o que o Alfredo trouxe para mim. Atenção! Devido às mortes acontecidas por um animal não identificado, mas de porte grande, a missa não acontecerá nos próximos X dias, porque o Alfredo não lembra quantos dias. Mas peço-vos para que todos continuem as orações em vossas casas, assim como acender as velas, entre as outras coisinhas que eles faziam, né, gente? Para que todos sejam abençoados e que nada ocorra a vós nem a vossos familiares. Lembrando-nos que a Quaresma ainda está acontecendo e que todos preservaremos nossos costumes e devido jejum. Era algo mais ou menos nesse tipo. Eu, gente, não sei falar aqui muito bem como a parte tanto religiosa quanto a parte de o povo antigamente falava, mas era algo parecido com isso. E o Alfredo relata que até antes do casamento dele, ele tinha esse jornalzinho, mas quando ele se casou, ele acabou perdendo isso, então ele não tinha esse jornalzinho para me mostrar. Mas, como ele disse, ele tem um compadre que fez uma chamadinha de vídeo comigo e que deu um ok, vamos dizer assim, confirmou tudo que o Alfredo disse, trouxe mais detalhes que eu trouxe aqui para a história também, que o Alfredo não tinha lembrado na hora, enfim. E os dois trouxeram essa história para mim.
Eu fiquei bem assustada quando eu conversei com os dois, porque, igual eu falei, sempre fica no lúdico, mas eu também não duvido. Então, não precisa vir lobo aparecer para se provar que um homem virar lobo na minha frente, porque eu não tô duvidando de nada. Mas fica aí o questionamento do que vocês acham a respeito desta história. O que vocês acham que aconteceu? O que pode ter acontecido, né? Qual que é a imaginação de vocês para o que pode ter acontecido aí para Maria Silenciosa e com esse lobo? Gente, eu fiquei muito lisonjeada que, como eu disse, essas duas histórias que eu trouxe hoje são pessoas aí mais velhas que trouxeram para mim, que tiveram a ajuda de outras pessoas para me encaminhar. Tô lisonjeada de receber essas histórias, de saber que pessoas de várias idades me escutam. É um prazer, né? Eu tenho 29 anos e eu sempre ouvi as histórias dos mais velhos, então saber que uma pessoa tá me ouvindo, independente da idade, eu fico muito feliz de estar sendo ouvida, de conseguir trazer as histórias aí de outros seguidores, de outros ouvintes e até mesmo histórias que eu já ouvi, né, de outras pessoas aqui da minha região, que eu também trago aqui para vocês, como vocês já sabem, né? Pessoas próximas a mim, enfim. Eu tô muito feliz de estar recebendo todo esse retorno de vocês. E eu vou ficar aguardando vocês aí para nossa segunda temporada. É isso, gente. Obrigada por vocês me ouvirem até aqui. Enviem a história de vocês. Eu estou aceitando o áudio de vocês lá no Telegram. Então, entrem no Telegram, me chamem lá no privado e mande o áudio de vocês contando a história. Esse áudio ficará preservado apenas entre a gente e a história será totalmente em sigilo, mantendo todo o anonimato, preservando a identidade, tanto de quem me manda, quanto de outras pessoas da história. E o nosso Apoia-se já tá valendo, então se você quer ouvir mais penumbra, mais deu ruim, mais radioativo e pitadas, entrem lá no Apoia-se, que tá aqui no link da descrição da história e lá no Instagram. E apoie, vai ser R$9 por enquanto. É uma coxinha ou um refrigerante, gente, mas que, pra mim, me ajuda muito. Então, se vocês puderem contribuir, a maioria do conteúdo eu vou liberar pra vocês lá. O que eu puder fazer, me desdobrar pra enviar pra vocês histórias durante esses períodos, eu vou enviar. Então, a maior quantidade de conteúdo vai estar lá no Apoia-se e na Aurelo, tá bom? Então, se vocês puderem contribuir com esse trabalho, me ajuda bastante. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Agora, estamos no Apoia-se e na Aurelo. Apoie o nosso projeto e tenha acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição da história e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários, responda as enquetes e deixe a sua opinião sobre as histórias lá no Telegram. Assim você pode interagir com outros ouvintes, ver outras opiniões e falar sobre as histórias. Ative o sininho para receber a notificação sempre que tiver uma nova história. Estamos no Instagram como Bora Começar Podcast e no TikTok Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. Tudo será feito de forma anônima. Me dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Aqui é a Rayane Carina, a voz, produtora, idealizadora, fundadora e editora do podcast. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!